Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar no nosso curso de Cálculo 1 a derivada implícita. Preparados? Então vamos para a nossa aula. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a derivação implícita, que ela acontece quando a gente não consegue isolar uma variável explicitamente em termos da outra. Por exemplo, aqui já tem dois exemplos, né? É o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante qualquer, por exemplo, 16, que é a equação de uma circunferência de raio 4, tá? Ou, vou usar o mesmo exemplo que eu vou trabalhar aqui no lado, ó. Por exemplo, essa y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ou ainda o x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Esses dois exemplos aqui a gente não consegue isolar em uma única função, certo? Então, o fato é que se a gente tentar isolar o y em função de x, a gente pode descrever a parte de cima como sendo raiz de x de 25 menos x ao quadrado, certo? E a parte de baixo como menos raiz de 25 menos x ao quadrado, tá? Então, a parte de cima pode ser escrita como uma função, a parte de baixo também. E a gente sabe fazer a derivada dessa e sabe fazer a derivada dessa, não tem problema. O detalhe é que a gente não quer fazer ela separada, porque às vezes é difícil de separar, como por exemplo, esse folho de Descartes, né? Eu vou marcar aqui porque é bonitinho, ó, folho de Descartes. O que acontece? Essa equação descreve uma forma, que é uma circunferência, no caso tem raio 5, né? Mas ela toda não é uma função. E aí a gente vai precisar saber fazer a derivação implícita para não ter que ficar separando. Porque, por exemplo, esse x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, a gente pode, por exemplo, fazer essa função aqui, ó. Porque qual que é o detalhe? A função, ela não pode, a gente pega linhas verticais, ela não pode passar por mais de uma vez na linha, porque senão não é função. Não pode ter mais de um valor de y para um mesmo valor de x. Então, isso daqui é uma função, isso aqui é uma função, isso aqui é uma função. Então, são várias funções que a gente pode determinar, né, a partir, por exemplo, só do folho de Descartes. Mas o folho como um todo não é uma função. Então, a técnica que a gente vai ver agora é para a gente encontrar qual é a derivada do y em função de x quando a gente não consegue isolar ele, né, de forma explícita como uma função só. Pessoal, para explicar para vocês como é que a gente faz a derivação implícita, eu vou já direto num exemplo, porque vai ficar muito claro. O que a gente faz quando não consegue isolar o y ou o x numa equação e a gente quer encontrar o dy dx. O que a gente faz é derivar em x o lado esquerdo e o lado direito. Deriva os dois lados da equação em x. E a gente vai ter o seguinte, ó, a derivada em x de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a derivada em x de 25. Tá? Olha só, por quê? Pensa bem, se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25, a derivada dele é igual à derivada de 25, certo? Só tem que ser. Então, agora a gente vai fazer a derivada da soma. Então, a gente tem aqui, ó, a derivada em x do x ao quadrado mais a derivada em x do y ao quadrado. E aqui a gente vai ter zero, né? Afinal de contas, a derivada de uma constante é zero. Agora, olha só, a gente vai usar para o y, a gente vai usar a regra da cadeia. Aqui a gente sabe que é 2x, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 2x. Certo? Agora, para o y, a gente vai usar a regra da cadeia. Então eu vou anotar aqui, ó, usando a regra da cadeia.
como que a gente vai usar a regra da cadeia para o y? A gente faz a derivada do de fora, que é o 2y, certo? Derivada do de fora. Só que a gente vai multiplicar pela derivada do y em x, vezes o dy dx, porque o y depende de x. Então, é a regra da cadeia, derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, igual a zero. Então, olha só nessa equação, a gente não conseguia isolar o y aqui, mas a gente consegue isolar o dy dx nessa daqui. A gente vai ter, ó, dá para dividir tudo por 2 e a gente fica com y dy dx igual a menos 2. Ou seja, né, então, portanto, a gente tem o dy dx igual, que menos 2? Menos x. Aqui, menos x, o 2 cortou, né? Que a gente dividiu tudo por 2. Multiplicou por 1/2, né? Assim. Beleza, tá mais claro. Agora, a gente vai ter, ó, o x menos x sobre y. Certo? E essa é a nossa resposta, ó. Então, a gente tem uma função que nos dá a derivada de acordo em algum ponto x, y. Então, na letra B, ele nos dá um ponto. O ponto x igual a 3, y igual a 4. E ele quer saber qual é a reta tangente ao círculo, né, porque isso daqui é uma circunferência, né, como eu tinha desenhado antes, nesse ponto. Então, veja bem, a equação da reta tangente, ela vai ser o y menos o y0 no ponto, que é o 4, igual a derivada ao y' no ponto x igual a 3, y igual a 4. Então, a gente vai fazer assim, o y, a derivada em x igual a 3, y igual a 4, vezes, tá? Então eu coloco esse subíndice aqui para dizer que a gente vai substituir 3 no lugar do x e 4 no lugar do y. E aí eu vou ter aqui o x menos 3. Ok? Notem que a derivada aqui ela é uma função de x e de y, né? Ela depende do x e do y. Claro que esse x e esse y eles estão amarrados pela equação, né? Então não é qualquer valor de x e qualquer valor de y. Tem que ser um ponto em cima da curva, né? Em cima daquela circunferência. Só que daí tem um detalhe, né? Ó, a derivada do x quando o x igual a 3 e o y igual a 4 é igual a menos 3 quartos. Tá? Então, portanto, a gente tem o y menos 4 igual a menos 3 quartos de x menos 3. Essa daqui já é uma equação da reta tangente, mas eu ainda vou colocar aqui, ó, portanto, a gente tem que o y ele é igual a menos 3 quartos de x, e aqui a gente tem mais 9 quartos mais 16 quartos. Então a gente tem mais 25 quartos. E essa é a equação da reta tangente, a curva, o círculo, no ponto 3 quartos. Percebam que ela tem uma inclinação negativa, né? Então a gente sabe que, no caso de uma circunferência, né? Então eu vou tentar desenhar essa circunferência aqui. Ficou meio ovalado. Mas aí aqui, ó, no x igual a 3, y igual a 4, mais ou menos aqui, ó, nesse ponto,
3 e 4, lembrando que ela é uma circunferência de raio 5, né? Então existe uma tangente, mais ou menos assim, cuja equação é esse menos 3 quartos. Menos 3 quartos de x mais 25 quartos. Ou ainda, dá para escrever isso aqui como sendo 4x, a equação aqui como sendo 4y mais 3x igual a 25. Isso também é uma forma de equação de reta, ok? Agora vamos procurar qual é a derivada do y se a gente tiver a equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Então como é que a gente faz isso? Não tem como isolar o y? Tudo bem. Derivamos os dois lados, a gente fica com a derivada em x de x ao cubo mais y ao cubo igual a derivada em x do 6xy, que é igual ao x ao cubo y ao cubo, tá? Então aqui a gente vai ter a derivada do x ao cubo, ele é 3x ao quadrado. A derivada do y ao cubo, a gente já viu, usa a regra da cadeia. 3y ao quadrado vezes o y', certo? Vezes a derivada do y em x. Igual, agora a gente tem que fazer a derivada do produto. A gente vai fazer 6 vezes o x vezes a derivada do y, certo? Aí mais 6 vezes o y vezes a derivada do x, que é o próprio, que é 1, né? Então aqui, ó, a gente quer saber quem é o y'. Então a gente isolamos y'. Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no lado esquerdo a gente já tem o 3y ao quadrado e eu vou colocar o menos 6x multiplicando o y', tá? Então passo para o lado esquerdo. Aí para o lado direito eu passo eu tenho 6y, eu tenho menos 3x ao quadrado, ok? Então agora a gente divide tudo por esse parênteses aqui, a gente fica com o y' igual a 6y menos 3x ao quadrado dividido por 3y ao quadrado menos 6x. A gente poderia até dividir tudo isso daqui por 3, né? E ficaria... Não há necessidade, mas vou escrever. Não há necessidade, mas vou fazer. Por quê? Porque deu vontade. Dividindo tudo por 3, a gente fica com 2y menos x ao quadrado. E aqui a gente fica com y ao quadrado menos 2x. Está aqui, ó, a derivada do y quando a gente tem o fólio de descartes. Ok? Agora, a letra B pede para a gente encontrar a equação da reta tangente nesse fólio no ponto 13 e 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver qual é a derivada dessa função no ponto 13 e 3. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2 vezes 3 menos 3 ao quadrado. Lembrando que a derivada é a inclinação, então tem que dar sempre um número, né? A derivada no ponto vai ser um número. Ok. Agora, a gente vai dividir por 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Então, a gente tem aqui, ó, menos 9 dividido... Menos 9 nada. É menos 3. Aqui é menos 9 com mais 6, isso daqui dá menos 3. Dividido por 9 menos 6, que dá mais 3. Então, isso daqui dá menos 1. Nesse ponto aqui, ó,
a inclinação é menos 1. Então a equação da reta tangente naquele ponto, né, vai ficar o y menos 3 igual a menos 1x menos 3. Então ela é o y igual a menos x, y igual a menos x, aí a gente tem aqui menos com menos dá mais, e aqui passa para o outro lado como mais, então fica mais 6. E essa aqui é a equação da reta tangente no ponto. Ou ainda, y mais x igual a 6. Também é uma outra forma de escrever essa equação da reta aqui. Vamos tentar determinar qual é a derivada do y se a nossa função for o seno de x mais y igual a y ao quadrado cosseno de x. Estão vendo que agora as coisas estão ficando bem mais complicadas. Basicamente, a gente não está mais tendo nenhuma limitação para cálculo de derivadas com a derivação implícita. Veja bem, a gente quer achar o y', a gente vai aplicar a derivada em seno de x mais y, a gente vai usar a regra da cadeia aqui, e aí a gente vai fazer igual a derivada em x do y ao quadrado cosseno de x. Só que aqui a gente vai usar, além da derivação da regra da cadeia, a gente vai usar a regra do produto, né? Então aqui, ó, a gente tem a derivada do seno de x mais y, a gente vai ter a derivada do seno é menos o cosseno, aliás, é o cosseno. Ó, já estava confundindo quase. É o cosseno de x mais y. Ok. Agora a gente vai fazer a derivada do x mais y. Então a gente vai ter 1, que é a derivada do x, mais o y', que é a derivada do y. Ok? Então já apareceu o y' uma vez aqui. Se ele aparecer muitas vezes vai dar trabalho para isolar. Agora, aqui no lado direito, a gente vai ter o y ao quadrado vezes a derivada do cosseno, então a gente vai ter menos o seno de x. Tá? Eu já coloquei o sinal lá na frente. Aí a gente vai ter mais a derivada do y ao quadrado, que é 2y, lembra da regra do cadeia? Vezes a derivada do y, vezes o cosseno de x. Agora a gente vai ver quem que está com o y aqui, ó. A gente tem com o y', né? A gente tem o cosseno de x mais y. E a gente tem aqui, eu vou passar para o outro lado, como menos 2y cosseno de x. Tá? Então, eu já evidenciei o y' aqui, passando esse cara para o outro lado. Só que agora, nesse lado direito, me sobrou quem? O menos y ao quadrado seno de x, e sobrou também o menos, porque esse cara aqui, o cosseno de xy vezes o 1, passa para o lado direito como menos, né? Então ele vai ficar menos o cosseno de x mais y. Tá? Mas isso aqui está bem desorganizado e feio. Então eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então esse daqui eu posso inverter os dois itens aqui. E aqui eu elimino os sinais negativos, certo? Multiplicando tudo por menos 1. E aí eu divido toda a equação por esse cosseno de x mais y menos... Aliás, aqui vai ser invertido, né? Então a gente vai ficar com um y' igual. Quem que a gente tem no numerador? A gente vai ter o y ao quadrado seno de x, certo? E a gente vai ter mais o cosseno de x mais y. Ok? Então isso aqui eu inverti os dois sinais, porque eu multipliquei por menos 1. E eu vou dividir pelo esse 2y cosseno de x menos o cosseno de x mais y.
tá? E aqui está a nossa derivada. Não tem muito que simplificar aqui. Ok? Então, essa daqui a gente razoavelmente conseguiu fazer sem muito esforço. Olha só o que acontece na letra B, né? Só aplicando as regras, né? Mais ou menos esforço, tá? No outro exemplo aqui, no segundo exemplo aqui desse quadro, ele pede para a gente calcular a derivada segunda. Então, o que a gente vai fazer, se a gente não consegue isolar, a gente vai continuar com a ideia. Vamos derivar os dois lados, primeiro em x, o x na quarta mais y na quarta, igual a derivada de 16. Aqui. Aí aqui a gente vai ter o 4x ao cubo mais o 4y ao cubo, só que o y depende do x, então a gente vai ter o y'. Isso aqui vai dar 0. Ok, agora a gente quer fazer a derivada segunda, a gente deriva de novo. Tá? A gente pode, por exemplo, isolar esse y aqui, eu acho que até vai ajudar a gente nas contas, escrever o y' como sendo, a gente pode pegar esse 4x ao cubo e passar para o lado direito como menos x ao cubo, menos 4x ao cubo e dividir por 4y ao cubo, né? Aí eu elimino os 4. Então a gente tem uma relação aqui, ó, para o y'. Agora a gente quer a derivada segunda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai derivar os dois lados. A gente vai ter o y derivando duas vezes. Vai ser o y2'. Até eu vou fazer isso assim, ó. d dx do y'. Vai ficar o y duas linhas. E aí a gente vai fazer o d dx desse quociente, que é menos x ao cubo sobre y ao cubo. Aqui a gente vai ter que usar a regra do quociente e derivação implícita. E até aqui eu já vou fazer essa derivada, porque aqui a gente já sabe que é o y', né? Então aqui, ó, o que a gente vai ter? Eu vou puxar esse menos para frente aqui e a gente vai fazer o de baixo vezes a derivada do de cima, que é 3x ao quadrado, certo? Aí a gente vai fazer menos o de cima vezes a derivada do de baixo, mas daí com esse sinal de menos aqui eu vou mudar o sinal. Aí a gente fica o de cima, que é x ao cubo, vezes a derivada do de baixo, que é 3y ao quadrado. Só que o y a gente tem que usar a derivação implícita. Então vai usar o y' ali. E aí a gente vai dividir tudo pelo y na sexta, porque é o y ao cubo ainda ao quadrado. Tá, beleza. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, o y', a gente tem uma expressão para ele. A gente sabe que ele é o menos x ao cubo sobre y ao cubo, né? Então, a gente ainda tem como trabalhar isso daqui, né? E a gente vai ter aqui linha torta. Com calma. Assim. Ele vai ficar, ó, o menos 3x ao quadrado, y ao cubo. Aí aqui a gente vai ter menos, já vou colocar aquele menos ali na frente, 3. Aqui eu vou ter x ao cubo vezes x ao cubo, eu vou ter x na sexta potência. Tá? Aí eu tenho y ao quadrado dividido por y ao cubo, então eu vou ter dividido por x, eu vou ter aliás, y na menos 1, né? Y na menos 1 aqui. Ok? E tudo isso daqui é dividido por y na sexta potência. Então, o que a gente fez foi usar essa informação que a gente tem aqui e chegamos nessa expressão. Mas olha só o que a gente ainda pode melhorar aqui. A gente pode rearranjar esse termo, essa equação aqui, como sendo menos 3x ao quadrado, né? E aí eu tiro 3x ao quadrado em evidência. O que vai acontecer é que a gente vai ter aqui, ó,
3x ao quadrado em evidência, eu vou ter o y. Eu vou pegar aqui, ó, e vou dividir pelo y na sétima. Então, esse y aqui, ó, que está ao cubo, eu vou fazer ele como y na quarta vezes y na menos 1. Então, aqui eu tenho y na quarta. E aí eu tenho mais, eu tirei o x ao quadrado, eu fico com o x na quarta. Tá? Então aqui, ó, bom, eu espero não ter confundido mais vocês, mas o que eu fiz aqui foi, eu dividi tudo, eu peguei esse y na menos 1 aqui e passei para baixo, e aqui eu fiz assim, ó, eu fiz um y na quarta vezes um y na menos 1. E aí esses y na menos 1, os dois eu coloquei aqui embaixo, somando o expoente. Por que eu fiz isso? Porque assim como a gente fez essa derivada aqui, ó, no lugar do y', a gente identifica esse cara aqui, ó, como sendo 16. Certo? O y na quarta mais x na quarta é igual a 16. Portanto, fica uma expressão um pouco mais limpa, né? O y2' igual a 3, menos 3 vezes 16 vai dar menos 48. E aqui a gente tem o x ao quadrado dividido por y na sétima potência, certo? Então, assim fica a derivada segunda da função x na quarta mais y na quarta da equação, né? X na quarta mais y na quarta igual a 16. Não é uma função porque a gente não isola o y, né? Olha só, com a derivação implícita, a gente também consegue obter a derivada de funções trigonométricas inversas. Porque a gente viu como é que é a derivada do seno, como é que é a derivada do cosseno, da tangente, secante, cossecante, cotangente. Ok, e como é que fica com os arcos? O arco seno de x. Se o y é o arco seno de x, significa que o y é um ângulo, né? E esse ângulo, ele vai entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ok? No caso do seno. A gente já falou isso sobre as funções e os domínios das funções trigonométricas. Só que para a gente obter o y' aqui, a gente vai olhar que esse y igual ao arco seno de x é o equivalente a gente dizer que o seno de y é igual a x. Tá? E aí, beleza, o seno de y é igual a x. Como é que a gente faz para achar a derivada do y? A gente faz a derivação implícita. Então a gente vai aplicar a derivada implícita. Derivada implícita. O que é a derivada implícita? A gente vai fazer a derivada em x do seno de y igual a derivada em x de x. Tá, como é que a gente vai seguir aqui, ó? A derivada do seno de y vai ser o cosseno, né, de y vezes a derivada do y. Ok? Vezes o y', né? E aí a gente vai ter isso aqui igual a 1. Só que olha só, a gente tem que a derivada do y em x é igual a 1 sobre o cosseno de y, certo? Só que o y é quem? É o arco seno de x. Então a gente poderia dizer o seguinte, tá, o 1 sobre o cosseno do arco seno de x, tá? Ficaria meio feio, né? Só que a gente pode ver que o cosseno de y, ele pode ser escrito como a raiz de 1 menos o seno ao quadrado de y, tá? Por causa da identidade trigonométrica que diz que o cosseno ao quadrado de y, ou de qualquer ângulo, né? Mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1.
Então eu posso passar esse seno para o outro lado negativo e tirar a raiz. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui a derivada de x, o dy dx aqui, no caso do y sendo o arcosseno, ela vai ficar 1 sobre a raiz de quem? Quem que está aqui na raiz? 1 menos o seno ao quadrado de y. Mas o seno de y é o x, então se eu elevo ao quadrado aqui, ó, eu elevo ao quadrado aqui. Então eu tenho 1 menos x ao quadrado. Então assim a gente obtém a derivada do arcosseno. Tá? Até a gente pode escrever isso daqui, ó, como uma fórmula, que a derivada em x do arcosseno de x, né, é igual a 1 dividido por raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? E até eu vou marcar aqui em vermelho, que está aí uma expressão uma derivada que a gente conseguiu mostrar usando a derivação implícita. Vou fazer a mesma coisa para a tangente. Para a tangente, o arco tangente de x, tá? Porque quando a gente fala do arco tangente de x, y como o arco tangente de x, significa que a tangente de y é o x, ok? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vamos aplicar derivada implícita, né? Então, derivando nos dois lados, a gente vai ter a derivada em x da tangente de y é igual à derivada em x do x. Então, a gente vai ter a secante ao quadrado de y vezes o y igual a 1. Vezes o y', né? Igual a 1. Até eu vou manter a mesma notação aqui para não misturar todas as coisas. Então é a derivada da tangente e a secante ao quadrado. Aí a gente ainda faz a derivada do y em x. E aí aqui é igual a 1. Assim, beleza? Agora, olha só. A gente fica com a derivada do y em x igual a 1 sobre a secante ao quadrado do y, que é o arco tangente de x. Então, de novo, a gente tem aquele problema. Se eu simplesmente substituir ali, eu vou ficar com uma coisa meio feia, né? 1 sobre a secante ao quadrado do arco tangente de x. É essa a derivada. Mas, né, a gente vai usar, lembrando aqui, ó, de uma relação trigonométrica que é a seguinte, que a secante ao quadrado de y ela é igual a tangente ao quadrado, a 1 mais a tangente ao quadrado de y. E a tangente de y, ela é o x, então ao quadrado, ela põe o x ao quadrado. Então, o secante ao quadrado de y é igual a 1 mais x ao quadrado, ok? Então, portanto, né, a derivada em x do arco tangente de x é igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. E aí a gente tem mais uma derivada para a nossa tabela, né? Então, a derivada em x do arco tangente, né, de x, ou seja, o ângulo cuja tangente é x, vai ser igual a 1 dividido, ficou torto, por 1 mais x ao quadrado, ok? Agora a gente marca em vermelhinho aqui e fechou. Tá? Então a gente pode fazer
essa mesma operação para o arco cosseno, para o arco tangente, para o arco secante, para o arco cossecante e para o arco cotangente. Mas isso eu vou deixar para vocês. Então vamos ver se a gente é fera mesmo nessas derivadas. Vamos ver se a gente consegue derivar o y igual a 1 sobre o arco seno de x. Então o que a gente vai fazer para derivar isso aqui? A gente vai fazer a derivada do y em x. Bom, a gente já sabe qual é a derivada do arco seno. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer eu posso fazer a derivada do quociente, ou eu vou fazer a derivada em x vou fazer assim, ó, do arco seno de x na menos 1. Então eu faço derivada, a regra da cadeia aqui, ó. Eu vou fazer menos 1 vezes o arco seno na menos 2 vezes a derivada do arco seno, que é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, porque a gente já fez essa derivada aqui, certo? Então a gente tem a regra da cadeia, né? A derivada do de fora vezes a derivada do de dentro, ok? Aí, olha só, eu vou reorganizar isso daqui ainda. Eu vou ficar com menos 1 dividido por o arco seno de x ao quadrado vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, essa é a nossa derivada. Menos 1 sobre isso. Ficou horrível. Assim, tá aí, nossa derivada, tá? Agora, vamos ver essa outra. Será que a gente consegue derivar o x arco tangente de raiz de x? Então, a gente sabe que a f', ela vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, é o x vezes a derivada do arco tangente de raiz de x mais o arco tangente de raiz de x vezes a derivada de x, que é 1. Então até vou colocar 1 aqui, ó. Ok? Só que essa derivada aqui, ó, a gente ainda vai fazer, a gente fez a regra do produto, agora a gente vai fazer uma regra da cadeia aqui, ó. A gente vai fazer o x vezes a derivada do arco tangente, aqui está como arco tangente, mas arco tangente de x é exatamente a mesma coisa que a gente escrever tangente na menos 1 de x, tá? É só uma notação diferente. Então a gente já viu que a derivada disso aqui é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Assim. Só que essa é a derivada do arco tangente de x. A derivada do arco tangente de raiz de x vai ter o raiz de x no lugar do x e aqui vai estar o quadrado. Tá? Então, a derivada do arco tangente de x estava certo, era 1 sobre 1 mais o x, o x ao quadrado. Só que no caso, a gente quer do raiz de x. Aí ainda a gente vai multiplicar pela derivada do raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x, ok? E aqui a gente vai pôr mais o arco tangente de raiz de x. Bom, agora esse termo aqui está bem
feinho, né? A gente vai reorganizar ele, porque aí a gente pode trabalhar com ele melhor. Então, assim, ó, essa daqui era a derivada do raiz de x. Eu até, para ficar mais conveniente, eu posso escrever ele aqui como x na menos 1 meio sobre 2. Né? Ou 1 meio de x na menos 1 meio. Porque daí eu posso somar com esse expoente 1 aqui e fica x na 1 meio, ok? E aí então a gente tem no numerador o raiz de x. E aí a gente vai dividir por 1 mais raiz de x ao quadrado é x. Então 1 mais x, certo? Só que a gente tem aquele 2 ali ainda, então eu vou colocar 2 que multiplica 1 mais x. Tá aqui. Agora a gente vai fazer mais o arco tangente de raiz de x. E essa é a nossa f', né? Então a derivada daquele x arco tangente de x. Bom, então para encerrar, eu vou colocar aqui todas as derivadas das funções trigonométricas inversas. Como a gente já fez a conta, né? A do seno é 1 sobre raiz de 1 menos o x ao quadrado. Aí eu não fizemos do cosseno, mas não é porque a gente não fez que eu não ia mostrar para vocês como é que é, né? Então tá aqui, ó, menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Ela é invertida, né? Só muda o sinal, na verdade, da do seno. Aí, do arco tangente, do arco seno, arco cosseno e arco tangente, a gente tem 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Ok? Agora a gente vai para o cossecante de x. Lembrando que cossecante é 1 sobre o seno, né? Então a gente tem menos, aí fica para vocês lá de tema, 1 sobre x raiz de x ao quadrado menos 1. Aqui. Ok? Aí a gente tem o secante. A gente vai ter 1 sobre x raiz de x ao quadrado menos 1 também. Então só muda o sinal aqui de novo. E a cotangente, como é que vai ser? 1 sobre 1 mais x ao quadrado e muda o sinal também. Então, com isso, a gente tem todas as derivadas das funções trigonométricas inversas que a gente obtém utilizando a técnica da derivação implícita. Então, na aula de hoje, a gente estudou como a gente faz a derivada implícita. Na próxima aula, a gente vai estudar a derivada de funções logarítmicas. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem as suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que puder, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso, a gente encerra. Um abraço e até a próxima aula.